do Ávila Oliveira, professor especialista em português e redação, atualmente professor e coordenador do Unificado em Porto Alegre. Primeiramente, gostaria de cumprimentar as damas. Obviamente, Andréia, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo aceite e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Paulo. Bom dia. Aos ouvintes da 96, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Professor, seja muito bem-vindo à Uruguaiana e também à Rádio 96 de Uruguaiana. Obrigado por estares aqui conosco. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tô bem feliz de estar na cidade, sobretudo para falar sobre o que a gente mais ama, né? Que é a educação. Professor, a turma mais jovem aí que está ligada na temática do português e da redação já o conhece por seguir os teus conteúdos nas redes, também estás frequentemente sendo requisitado por grandes veículos, aí já vi conteúdos seus até no portal G1, não é? E eu gostaria de perguntar-lhe, primeiramente, qual é a programação, o que o traz à nossa cidade? O Colégio União fez um convite muito especial, né? Obrigado, André, mais uma vez, para vir à cidade para fazer duas atividades bem importantes. A primeira foi uma fala com os pais que a gente fez ontem à noite, que é para ajudar a gurizada nesse caminho rumo à aprovação, né? Porque a gente fala tanto sobre sistemas como o ProUni, como o SISU, qual é a diferença entre eles, qual é a verdadeira importância do Enem, como é que funcionam cotas. Então, a gurizada às vezes tem dúvida, chega em casa, às vezes os pais não podem ajudar, não dominam, né? Então a gente fez essa fala ontem que é realmente para informar os pais, né? Muni-los de informações que eles possam ajudar os seus filhos nessa caminhada, né? Ou e estimular, né, professor? É verdade. E como a gente vai fazer agora muitas atividades na escola, né? A convite da União, eu voltarei aqui para a Uruguaiana para fazer mais eventos como esse. A gente quer que os pais, né? A gente abriu também para a comunidade, tenham essas informações previamente como sendo aquelas pessoas que vão nos ajudar em casa, né? A impulsionar a gurizada a participar dos eventos. Então, foi muito legal. E hoje a gente tem uma atividade voltada para os alunos, para os estudantes, não só do Colégio União, mas também de escolas convidadas, aberto ao público. Acho que a gente está quase encerrando, né, as inscrições. Lotação quase Esgotada, né? Aí especificamente para falar de redação, né? Que a gente sabe que é a prova que, se a gurizada se dedicar, consegue tirar a maior nota do Enem, né? E claro, tem treino, tem dedicação, mas é uma caminhada possível aí em um ano de estudo. Então hoje vai ser para falar sobre isso, sobretudo em relação às mudanças da prova de redação do Enem. Então vai ser uma tarde bem especial lá no colégio. Então, por favor, aproveite já para versar a respeito disso. Nesses últimos anos, a gente percebe que há uma mudança no sistema até de avaliação das redações, das próprias provas de linguagem, né? O que mudou efetivamente nesses últimos anos, professor? A gente pode notar, né, André, que a prova de linguagens é a prova que eu diria que mais acompanha as mudanças sociais, né? Então, quando a gente vê aí, a gente começou a olhar a perspectiva das temáticas das provas. Durante um grande período a gente teve um movimento de questões tratando muito sobre a questão da importância da mulher e do papel da mulher. Passada essa discussão, a gente começou a ver muita importância sobre comunidades não tão valorizadas como as tradicionais, as ribeirinhas, indígenas. A gente vê agora um movimento de valorização da cultura afro-indígena. Então a gente vê que é uma prova que acompanha as transformações e as discussões da sociedade. E isso vai repercutir sobretudo na prova de redação, né? Então a prova de redação é quem acaba sendo mais sensível. E por conta de mudanças nas bancas e uma tendência a querer valorizar a prova de redação, porque infelizmente acabou se tornando uma prova que revelava quase que uma receita de bolo. Exato. A gurizada ia no TikTok, nas redes sociais, e a gente é super a favor de redes sociais, a gente sabe que como isso para comunicação é importante, né? Mas infelizmente ali não havia especialistas, então a gurizada pegava uma receita quase que uma redação pronta com lacunas para preencher com palavras, e nós que somos da área, a gente percebe que isso na verdade é uma redação decorada, e o Enem vinha alertando que isso ia ser descontado a qualquer momento, e no ano passado eles lançaram o manual de redação para a edição de 2025, alertando os chamados repertórios de bolso, que são essas frases, essas informações, filósofos que a gurizada decorava sem nunca ter pegado para ler, né? Textos prontos, pré-prontos, e que o que a gente quer mesmo é que o aluno desenvolva um texto. Ele, né, que seja autoral mesmo. Então o Enem veio
E veio e puniu essas redações. A redação salva ou condena um candidato do Enem, né? Porque ela tem um peso muito forte, né, professor? Com certeza. A redação, a gente sempre diz, uma vez que o aluno domina, que ele entende a estrutura, que ele está seguro para escrever, tem que ser um momento prazeroso, aquele momento que ele sabe que ali ele vai tirar uma grande nota, né? A avaliação, a boa avaliação de uma redação está na estrutura do texto ou no conhecimento da matéria que está sendo focada no texto? Em ambos, né, Andréia? Nos dois. Porque a gente sabe que a estrutura é o nosso chão, que é a língua portuguesa, né? Que é o que vai organizar todo o texto. Mas a gente sabe que um texto sem um conteúdo que não seja pertinente ao que a banca pediu, que não seja específico, ele também não cumpre com o seu papel, né? Então, a redação do Enem ela é muito boa em relação a isso. A gente vê outras bancas que são mais rigorosas em relação à forma, em relação à língua portuguesa, à gramática, que desconta muito mais em relação à estrutura, em relação aos erros gramaticais, e não tanto quanto ao conteúdo. O Enem não, o Enem tem lá as competências, que são 5 que avaliam a nota, né, que compõem a nota 1000 que ele pode tirar, e cada uma delas está bem pensada para verificar o que é estrutura, o que é conteúdo, e tem um bom equilíbrio. Tanto é que um aluno que de repente, vamos pegar uma realidade, alunos que aqui de repente na fronteira, que não são nativos da língua portuguesa, né, que foram alfabetizados ou que têm a língua espanhola como primeira língua, por exemplo, que vão cometer muitas vezes deslizes na língua portuguesa, conseguem ainda tirar uma grande nota na redação. Por quê? Porque por mais que haja desvios ali gramaticais por conta da língua portuguesa, se a estrutura do texto, a coerência, a coesão estiver boa, vão atingir uma grande nota no Enem, né? Então o Enem é bem justo em relação a isso. E qual é a dica, então? A dica, né, André, é o que a gente quer estimular desde agora, né? Começar a pensar em redação hoje, por isso que esse momento na rádio é muito legal, muito importante. Obrigado por vocês abrirem pra gente falar sobre isso pra comunidade. Sempre é de ouro. É muito legal, isso é muito legal. Dizer pra gurizada que tem que treinar, tem que começar a pensar agora em redação, né? A prova vai ser lá em novembro, mas a gente sabe que se a redação exige que a gente demonstre o nosso conhecimento de mundo, consiga fazer relações com a temática que está sendo debatida, para isso a gente tem que começar a ler. Exato. Né? E não é fazer leituras pesadas, ninguém tá querendo que a gurizada nesse momento aqui comece a ler Machado de Assis, por mais que a gente ame. Não é isso. Sempre. Né? Não é isso, é começar a ler. Vai pro TikTok, mas vê entrevistas, né? Vê matérias, assiste a documentários, escolhe obras que são interessantes, que ele possa relacionar com diversas temáticas que estão acontecendo na sociedade. É isso que a gente quer. A gente quer estimular a gurizada para que comece a treinar a redação, comece a treinar a escrita, conhecer a prova, porque isso é bem importante, né? Vai lá, pega as provas do Enem dos anos anteriores, vê lá no site do INEP o que foram redações que eles mostraram que eram redações positivas, redações exemplares, se inspira nessas redações e começa agora a absorver, né, Andréia, conteúdo para poder relacionar. É um treinamento. Sim. Não tem outra forma. É exercitando. É fazendo, escrevendo redação toda semana. Não é uma redação por mês. Escolher temas possíveis. Temas possíveis, temas isso. atuais. Ou seja, exercitar o desenvolvimento de um raciocínio lógico, de um pensamento, de possibilidades de soluções de problemas dos nossos alunos. Então nos digam 4 exemplos, 2 cada um de vocês aqui, de temas possíveis se nós tivéssemos amanhã uma prova do Enem. Eu hoje apostaria em quais temas? aposto muito em um tema relacionado ao esporte. A gente sabe que o esporte é capaz de mudar a vida de muitas pessoas, tanto em relação à inclusão, né, quanto à ascensão social. Então, eu acredito muito no tema envolvendo o esporte e acho importante que em algum momento haja uma discussão sobre tecnologia, que faz tempo que a gente não vê um tema, né, relacionado à tecnologia. A gente vem aí com temas de cunho bastante social,
mas essa é a pegada do Enem, né? Jogar a temática para uma discussão social, e eu acho que pode pegar a tecnologia também para isso. A sobretudo influência da IA, né? Nessas vidas aí que está balançando o processo. Muito, principalmente dentro da educação. A Quais são questão da IA, eu acho que eu já ia falar disso, da IA, principalmente na educação, porque nós que estamos dentro da sala de aula, a gente está enfrentando e tem que ensinar o nosso aluno a usar a IA, porque ela é positiva, mas enquanto o uso não acontece da maneira correta... Tu também acha que tecnologia... Acho a tecnologia, como disse o Ávila, já faz um bom tempo. Tá, e o outro... E eu ainda insisto, e os meus alunos riem muito de mim, que eu digo, meu sonho é descobrir, adivinhar um tema de redação, né, um dia. Mas, enfim, eu acho que todas essas questões que envolvem ainda violência a nível de mulher, já tivemos, mas a questão da misoginia acho que está muito atual, muito vivo, então acho que sempre é tema para a gente ficar atenta. Professores, gostaria de perguntar-lhes uma apreciação atual de vocês sobre os ambientes educativos, se ali ainda os jovens eles fazem o exercício para manutenção do idioma que eles vão utilizar, da linguagem que eles irão utilizar nas provas, ou seja, eles precisam muito na redação, precisam da utilização de uma linguagem, né, mais técnica, de uma linguagem culta. Vocês acham que ela é praticada diariamente? Ou vem a necessidade dela ser? Ele está falando da influência do WhatsApp. Tanto a rede social também, né? Ela às vezes também acaba, pela celeridade, pela efemeridade dela, acaba influenciando nesse sentido. Claro que sim, claro que sim. Nós trabalhamos dentro da sala de aula porque exatamente a linguagem culta ela tem que ser trabalhada, a gramática não perdeu espaço. Por extenso, né, professor? Exatamente. Ela não perdeu espaço e tanto que nós trabalhamos língua portuguesa, linguagem e literatura e redação. Hoje nós temos o que são nós 4 pilares. Exato, seriam 4 componentes diferentes, exatamente. A linguagem vai trabalhar mais específico a prova do Enem. Eu tenho que trabalhar a língua portuguesa e a gramática, porque ele tem que escrever de maneira correta. Isso. A URGS cobra a gramática muito, então. E a literatura, preciso da leitura para dar toda aquela base teórica para o aluno. Enfim, então eu acho que hoje a gente diria que ela é muito mais completa. Tem um probleminha aí, né? O pessoal não tá lendo além da manchete. Quando chega na manchete. Mas conhecimento. E é interessante essa visão da língua, né? Se a gente parar pra pensar, um tempo atrás, se via o ensino de gramática nas escolas quase como uma vilania, né? Exato. Lembra disso? E houve muitas discussões sobre isso. E isso é mais uma prova até mesmo das mudanças da prova de linguagens do Enem, que eu insisto, é uma prova muito bem feita e uma prova em termos de teoria é uma das melhores do mundo, né? Acompanha as mudanças. Houve um tempo que a prova do Enem, toda vez que tratava sobre a gramática, sobre a chamada norma culta, que a gente nem mais chama hoje de norma culta, justamente para não valorizar dessa forma, não, norma padrão, é um padrão, né? Se a gente, aqui no sul, a gente chama bergamota, no nordeste mexerica, em outro lugar tangerina, vamos padronizar, na hora de colocar na embalagem vai sair com o nome de tangerina. Então, padrão nesse sentido de todo mundo entender. Toda vez que aparecia uma questão envolvendo a gramática na prova do Enem, era sempre uma resposta que essa forma era uma imposição, que muitas vezes desvalorizava outras maneiras de se falar, né? Outros saberes. E hoje não, hoje se entende que dominar a norma padrão, dominar a gramática é inclusive dar acesso à cidadania, né? Quantas pessoas muitas vezes deixam de usufruir de um direito seu porque não conseguem identificar uma lei ou não conseguem entender um edital. Então a gente entende que não há uma sobreposição. A gente tem aí a norma padrão como sendo uma forma de se expressar e uma necessidade de dominar em determinados espaços. Mas eu vou continuar falando com meu amigo, né, no WhatsApp de determinada forma. No bar, eu e a André também nós não vamos falar de acordo com a norma padrão, né? Então tem espaços para isso e a escola
hoje consegue atender, como a André disse, né? Claro, no União essa estrutura está muito bem definida, mas de maneira geral as escolas também conseguem, né, hoje separar, né, o que é a norma padrão para usar em determinados espaços, como a própria escrita de um texto, como o do Enem. Imagina, a minha redação que vai ser escrita aqui em Uruguaiana pode ser lida por um corretor que está lá no Acre, né? Então, se a gente não tiver, né, nesse país continental uma forma de padronizar as maneiras de se expressar e sobretudo vocabulário, né? Então isso que é muito legal da norma padrão. E principalmente em função ao respeito à linguagem. Nós não temos linguagem errada, nós temos linguagem inadequada. Exatamente. Dependendo do contexto e da situação. E no sentido gramatical, os erros, eles podem, gráficos, eles têm um peso grande na hora da correção? Sabe que os erros gráficos, por exemplo, esquecer um acento, né? Ou escrever, vou dar um exemplo agora bem extremo, escrever casa com Z. A gente costuma pensar, nossa, isso é grave, mas para as bancas isso é o que menos desconta. Parece que impactante ouvir isso, né? É porque qualquer um de nós, escrevendo um texto de maneira rápida, numa situação de prova, sob pressão, pode esquecer um acento numa palavra, pode ter um branco e trocar um S por um Z. Parece estranho isso. Isso não é o que vai se contar mais. O que vai se contar mais é a estrutura sintática que a gente diz, né? Uma concordância verbal, por exemplo. Ali, isso revela o meu entendimento sobre a língua, né? Colocar um verbo no singular e o sujeito era plural, né? Fazer um deslocamento de um termo e não perceber que ali vai exigir uma vírgula ou uma outra estrutura. Isso desconta muito mais, André. Isso é mais importante. Inteligibilidade. Seria, exatamente, exatamente. E, bom, o Enem está aí, professor. É novembro, certo? Novembro. E como é que estão as atuações para isso, para preparar essa turma? Quais são as orientações para quem está buscando sucesso? Então, ontem a gente falou bastante com os pais sobre isso e esse momento na rádio agora é bem legal pra gente poder agora, vamos dar dicas, né, pra quem tá em casa, né, pra quem tá ouvindo que tem um filho que vai fazer Enem, pra quem também vai fazer o Enem. E lembrando também que o Enem não é só pra gurizada, né? Eu sempre uso a minha linguagem pra falar com a gurizada, mas vamos lá, o Enem é pra todo mundo, né? Pra várias oportunidades, inclusive aí de buscar até a conclusão do ensino médio, né? Essa prova. Então, o que é legal começar a pensar aqui pra frente? A primeira coisa é, assim como alguém que vai fazer um concurso público precisa dominar qual é a banca que foi contratada para aquele concurso, para ir lá e ver as provas, o estilo da prova, a mesma coisa que a gente vai fazer o Enem. Vai lá e olha as provas do Enem dos anos anteriores, né? Baixa os arquivos para fazer, para se familiarizar, para conhecer como é que é o tipo de pergunta, entender, porque às vezes a gente pensa, esse exemplo, eu tenho que dominar a gramática para fazer a prova de linguagens do Enem? Não tem que dominar a gramática. Tem que dominar a gramática para fazer a escrita da redação. Mas a gente não vai ter lá uma questão cobrando crase, por exemplo, né? Enquanto que se eu for fazer a prova de um determinado vestibular de língua portuguesa, na URGS, por exemplo, lá vai ter uma questão de crase. Então, é importante conhecer as provas. Então, Enem é super legal que quem tá nos ouvindo comece a baixar as provas, tem tempo, né? Começa a treinar, fazer essas questões. Simulados, principalmente. Fazer simulados, hoje em dia tem tantos recursos como resolução de provas no YouTube, né? Acompanhe a resolução de provas e busca, se possível, profissionais que estejam ao seu alcance, né? E aqui eu coloco de novo, em nome do Colégio União, me permite, coloco à disposição o colégio. A gente está articulando hoje essa oficina de redação aberta à comunidade. Isso, para mim, é muito incrível, essa iniciativa da escola. Compartilhar conhecimento, né? Exato. Democratizar o acesso à informação. Isso é muito legal. Abrir as escolas públicas, né? Isso é muito legal. E se preparar fazendo provas. E uma experiência que a gente sempre indica, se quem estiver nos ouvindo puder participar e fazer, é fazer prova simulado. Exemplo, nós vamos fazer também no União, agora em data de definir, depois a gurizada pode acompanhar a gente até pelo Instagram. A gente quer fazer uma experiência que a gente faz em Porto Alegre, fazer aqui em Uruguaiana, que é um simulado com todas as regras do edital do INEP, que realiza a prova do Enem, para eles vivenciarem o Enem. Desde o momento que chega e apresenta o documento de identidade, qual é a cor de caneta que vale, o saquinho para colocar o celular que tem que estar desligado. Então, tudo isso que a gente sabe que são os ritos, né, da prova, proporcionar para quem vai fazer o Enem,
para que quando chegue lá na prova não seja uma surpresa. Isso, sem surpresas é melhor, né? Então isso é muito legal. Então a dica principal é essa: mergulha nesse universo do Enem, domina, entende o que é a prova, como é que ela funciona, como é que vai acontecer ela no dia, como é que é a aplicação, né? E, em caso de dúvida, busca fonte de informação que a gente sabe que é confiável, né? Fundamental. De novo, a gente não tem nada contra o TikTok, mas nem todo mundo que tá lá talvez devesse ter a visibilidade que tem, né? Então confia na gente, segue lá, por exemplo, Colégio União no Instagram, que a gente vai colocar um monte de conteúdo, que isso vai ser bem legal, né, André? Exatamente. E porque muitas vezes o aluno usa um tempo gigante para estudar e não sabe estudar ou não está estudando da maneira correta, focado na prova que ele quer. Então, por isso que são preparações diferentes. Bom, o evento de hoje é para esclarecer também isso. Também, né? também. Tem vagas limitadas, né, professora? Talvez, eu acho que agora, até o final do programa deve estar esgotadas. Bom, então tá certo. A gente agradece, né, essa dica super importante para alunos, né, para estudantes e principalmente para a família, né? Verdade. A família acompanha o descendente nesse momento da prova com muita ansiedade, com muita expectativa positiva, porque sabe o que isso representa para a vida de uma pessoa, né? A educação. A gente agradece muito a presença de vocês aqui. Professor, ademais de agradecer-lhe uma vez mais pela gentileza do tempo, esperamos sinceramente que o seu tempo aqui seja revigorante e também seja impactante de forma positiva na vida de muitos jovens e muitas famílias, que os ajude, sem dúvida, a poder evoluir neste caminho. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, obrigado. Tô bem feliz de estar em Uruguaiana e pelo acolhimento. Voltarei muitas vezes, com casaco. Devidamente agasalhado. Professor Andréa Pombo, um prazer imenso recebê-la aqui novamente. Por favor, não deixe de atualizar-nos sobre tudo o que estiver acontecendo no campo do conhecimento, tanto no Colégio União como no Vereda. Muito obrigada pelo espaço. Merece. 8h39, intervalo, a gente já volta.